Bem-vindo a esta lição 25 chamada Queridos Pastores e Líderes. Nesta série de vídeos e também no meu livro aqui, dediquei um capítulo inteiro, um vídeo inteiro para vocês que são pastores e líderes por aí. E quero dar as boas-vindas a vocês, pastores e líderes, a este vídeo porque quero falar com vocês, quero compartilhar meu coração com vocês. Primeiro quero dizer que nós como líderes temos uma responsabilidade. E nossa principal responsabilidade quando vamos à igreja é ensinar as pessoas. O que Jesus ordenou, nós como líderes precisamos ensinar o que Jesus ordenou. Tudo o que ele ordenou, incluindo o que vemos aqui em Lucas 10. Se você é pastor, líder de uma igreja e vem ensinando, domingo após domingo, mas não chegou em um momento no Overlook capítulo 10. Então algo está faltando. Precisamos ensinar as palavras de Jesus. E lembre-se do que eu disse no início deste vídeo, Síria, que havia a igreja, missão e Cristo. Mas é assim que muitos vêm. Primeiro a igreja, depois a missão e Cristo por último. Mas precisamos começar com Jesus. Precisamos começar com quem Cristo é, o que Cristo nos ordenou a fazer. E como então fazemos a missão da maneira que Ele nos ordenou a fazer e então no final terminamos com a igreja. Também quero lembrar a vocês que são pastores e líderes lá fora na igreja, que as pessoas na igreja não pertencem a vocês. Eles não são meus, eles não são nossos e fico triste por ter que dizer isso, mas é tão fácil para nós, como líderes, pensar que as pessoas na igreja de alguma forma nos pertencem. Mas eles não estão e precisamos sempre lembrar disso e nos conscientizar que todos conosco, eles próprios são chamados. Não apenas nós somos chamados, mas todos eles são chamados para fazer ministério. E obedecer a Jesus e a nós. Nosso trabalho como líderes não é fazer o ministério por eles. Nosso trabalho como líder é equipá-los e ajudá-los e então enviá-los para que possam ir. E fazer o ministério por conta própria. E eu sei que não é fácil. E posso imaginar que alguns de vocês que leram este livro, alguns de vocês que assistiram esta série de vídeos, algumas das coisas que estou dizendo aqui desafiando você bastante. Sim, está quente, mas e se aquelas pessoas realmente pegarem e saírem para encontrar uma pessoa paz e partirem e começarem a fazer sentido lá fora e de alguma forma não conseguimos controlar? E se eles não estiverem prontos para isso? Onde foi que eles erraram? E eu sei que muitos de vocês estão lutando com muitos cristãos. Eu sei que muitos de vocês estão lutando com algumas das coisas que estou dizendo. E como eu sei disso? Porque eu mesmo estive lá. Estou tranquilo com muitas das mesmas perguntas, porque venho até você como alguém que foi líder na igreja por anos, que foi pastor, e tenho lutado com muitas dessas questões. E também, quando comecei a olhar para as palavras de Jesus e as coisas que tenho ensinado aqui, eu pensei, não. Eu não quero que as pessoas enlouqueçam e entrem em anarquia. Eu quero pessoas santas. Não, eu não quero que as pessoas simplesmente se desviem assim. E sinta essa responsabilidade. Mas também quero dizer agora estamos fazendo isso há anos e tem dado bons frutos. Há frutos muito, muito bons. E eu quero dizer mais uma coisa. Há muitos anos atrás, havia um cara, ele me perguntou sobre a questão toda com o controle, porque eu era controlador. Acho que isso é um problema para muitos lá fora, porque é tão fácil sem saber que assumimos o controle, pensamos que essas ovelhas são nossas ovelhas e controlamos de uma maneira em vez de treinar e deixar ir. E eu me lembro de um amigo, ele me perguntou, Tom, qual é o trabalho do Espírito Santo? E eu disse que é para lembrar as pessoas do pecado e da justiça, do julgamento, e lembrar as pessoas das palavras de Jesus e assim por diante. Ele disse, Tom, como o Espírito Santo é bom nisso? Eu disse, ele é bom. O Espírito Santo é realmente bom. Quão bom é o Espírito Santo? Ele é realmente, realmente bom. Como você e o Espírito Santo fazem isso? Ele me perguntou. E eu
o quê? Como você e o Espírito Santo fazem isso? Você faz 60% do trabalho e ele faz 40%. Ou você faz 40% e ele faz 60%. Quando ele me fez essa pergunta, eu não sabia o que responder. Então ele me fez outra pergunta, Torben. Quem é o melhor líder do mundo? Eu digo Jesus Cristo. Sim, se Jesus Cristo foi o melhor líder do mundo, e ele disse aos seus discípulos que a melhor coisa que ele poderia fazer é deixá-los. Deixe nas mãos do Espírito Santo. Por que você acha que é tão importante? E ele me fez essas perguntas. E quando ele me fez essas perguntas, começou a me desafiar porque eu tinha medo. Eu tinha medo de deixar ir. Eu tinha medo de apenas encorajar as pessoas a seguir em frente. Porque e se elas errarem? E o que é isso? E o que é aquilo? Eu tinha muitos problemas de controle e tinha muito medo. Mas ele estava certo. E hoje eu vejo isso. Vejo que o Espírito Santo é capaz. Ele é mais do que isso. Jesus é mais do que capaz. E o fruto que vemos não é apenas em muitas pessoas. Vemos qualidade. Vemos pessoas que seguem Cristo, tornarem-se discípulos. Discípulos. Então quero te encorajar dizendo o mesmo. Qual é o trabalho do Espírito Santo? Você não é chamado para construir uma igreja. Você é chamado para fazer discípulos e Jesus construirá a igreja. Aquele cara, ele me fez algumas perguntas ao mesmo tempo. Ele disse, Torben, o que você quer? Você prefere uma igreja com 1000 pessoas dentro ou prefere 1000 igrejas com 10 pessoas em cada uma? E quando ele me fez aquela pergunta, uma igreja com 1000, são 1000 igrejas com 10 são 10.000. Claro que quero 10.000 então. E então ele disse, Torben, o que você quer? Você quer uma igreja com 1000 pessoas? Ou quer ver um movimento que está mudando o mundo? Aquele cara que me perguntou isso anos atrás, era talvez, eu não sei, isso é 12 anos atrás, talvez, mais tempo, não me lembro agora, mas são alguns anos atrás, antes da última reforma, antes de tudo aquilo que estamos vivendo agora. O que eu quero? Eu quero uma igreja com 1000 membros, eu quero um movimento que está mudando o mundo, e isso me faz pensar. Não é sobre o que eu tinha, mas sobre o que eu quero. O que Deus quer fazer. Não é sobre o que eu tenho, mas o que Deus quer fazer. E eu disse sim, eu quero. Quero ver um movimento que mude o mundo. Não se trata da TLR. É sobre as pessoas, é sobre o reino de Deus. E eu disse sim, quero isso e fui nessa caminho. E paguei um preço muito alto para ver o que estamos vendo agora. E eu ainda pago um preço alto. Mas eu quero dizer que eu realmente amo a fruta que estou vendo. Eu amo a liberdade. Sou experiente, porque mesmo agora faço parte de algo muito maior do que quando tinha a igreja. Sinto muito mais liberdade agora. Naquela época em que eu estava. Pastor estava tentando administrar a igreja. Eu me sinto livre agora, porque não é meu reino, não é minha visão, é apenas o chamado de Jesus e o que ele está fazendo. E eu vejo como o Espírito Santo está agindo. Então, a liberdade é incrível. E frutas, é incrível. Gostaria de falar com vocês, pastores e líderes por aí. Sei que você ama Jesus, sei que faz tudo o que faz pelo bem das pessoas, pelo bem de Deus, pelo bem do reino. É isso que acredito que você faça. E isso deve ser o nosso coração. Mas eu ainda gostaria de perguntar a você a mesma pergunta que o cara me fez. O que você realmente quer na sua vida? Ou o que Deus chamou você para fazer? Você quer uma igreja com 100 pessoas, 1000 pessoas? Você prefere 100 igrejas ou 1000 igrejas com 10 em cada? Ou quer ver um movimento? Isso está mudando o mundo. Você quer fazer parte do mundo do reino? O reino de Deus que está mudando o mundo? O que você quer? Você quer obedecer a isso? Quer experimentar essa vida que temos discutido? Se você quer, então é sua decisão. E então você precisa dizer sim ao chamado que Jesus fez, como todos os outros. Além disso, você precisa dizer sim. E você precisa pagar um preço por isso, como todo mundo. E eu quero garantir a vocês, pastores e líderes, que isso não será fácil, mas será incrível e haverá muita alegria. Muita fruta. Eu realmente te encorajo a seguir o chamado de Jesus. Por quê? Porque é frutífero e há liberdade.
Quero que você faça isso por você e pelas pessoas ao seu redor e pela colheita. Nosso foco é Cristo e fazer a vontade dele, e então ele fará o resto. Lemos em Atos, no livro de Atos 2:47, e o Senhor aumentava diariamente o número daqueles que estavam sendo salvos. O Senhor acrescentava a eles diariamente aqueles que estavam sendo salvos. Nosso foco é fazer o que Cristo nos chamou para fazer, e então veremos que Ele vai trazer pessoas que serão salvas. Vá! Deus está fazendo isso. Jesus está construindo sua igreja. Não sei onde você está agora, como pastor ou líder, não sei de qual denominação eclesiástica você faz parte. Não sei se você faz parte de algo onde é o vinho novo e o odre novo. Ou você faz mais parte do tipo de pele de vinho velho se estiver em uma igreja muito, muito tradicional. Há pouco tempo tive uma reunião na Flórida e conheci um pastor lá. E ele era pastor de uma igreja muito grande e adorou o que viu na nossa reunião. Ele amava a fruta e deixava a fruta com isso. E foi para casa, para a igreja. E começou a ver frutos. Ele começou a ver muitos batizados, libertados, receber o Espírito Santo. Ele começou a ver coisas que nunca havia experimentado antes, como nunca visto antes. Mas ele também reconheceu que o sistema em que estava naquela igreja, entre os outros pastores, os líderes, a rede da igreja, que eles não estavam prontos para mudar. Eles não queriam isso. E isso continuou até que ele terminou, deixando a igreja. Por quê? Porque ele experimentou e quer mais. Viu o bom fruto e quer mais disso. Acho que talvez você seja assim, pastor. Talvez você esteja num lugar onde ficou muito preso e tenha ansiado por isso. E você deveria tentar colocar esse vinho novo em seu próprio odre. Mas talvez você esteja aí onde talvez seja a hora de seguir em frente. Você não pode mais mudar isso. Ou vamos colocá-lo de outra forma. Na Flórida, conheci outro pastor. Ele tinha uma igreja e reuniu 50 dos seus membros na igreja e pediu-me para ir fazer um treinamento. E como você ainda está em treinamento de como curar os doentes, expulsar demônios, ser guiado pelo Espírito Santo, encontrar a bolsa da paz, pregar o evangelho. Façam discípulos. E chegamos lá apenas 3 terças-feiras e estávamos trabalhando com a igreja. E foi incrível. Nós criamos um grupo no WhatsApp lá na igreja e os testemunhos começaram a chegar. Os testemunhos começaram a chegar. Os testemunhos começaram a chegar. Qual foi o resultado? 30 novas pessoas foram adicionadas à igreja em um mês, isso foi lindo. Novas pessoas foram adicionadas. Também havia 7 dos mais velhos que partiram porque não gostaram. É assim que sempre é. Um pastor precisava deixar a igreja. Outro pastor viu 30 novas pessoas sendo adicionadas em um mês. Não sei onde você está, não sei qual é o seu contexto. Mas eu sei que isso é a verdade. E se isso é a verdade, o que Jesus está dizendo, temos uma responsabilidade. Não importa como as pessoas ao nosso redor receba. Então, por onde você deve começar? Eu não sei, alguns de vocês têm um longo caminho pela frente. Talvez estejam em uma denominação eclesiástica que não acredita nos dons. Que os dons são para hoje. Com o batismo com o Espírito Santo, falando em línguas, curando os enfermos, expulsando demônios. Se você está lá, tem um longo, longo caminho pela frente. Mas eu te amaldiçoo. Vá lá. Por quê? Porque é a verdade. Quero dizer algo aqui. Quando conheci Deus há muitos anos, meu pai olhou para mim e disse: Tom, eu não quero que você entre na igreja. Eu não quero que você tenha qualquer coisa relacionada a Jesus e a Bíblia. Olhei para o meu pai e o amei. E porque eu amava, não fiz o que ele me disse. Mas ele não concordava com isso. Ele achava que eu era rebelde e ficou bravo por 6 anos até que eu o levei a Cristo. Batizado em água, Espírito Santo, e agora ele está morto em casa com Deus. E sou grato que eu não cedi, mesmo que ele tenha ficado bravo por 6 anos. Era fácil de alguma maneira. Era difícil, mas ainda era fácil saber o que fazer quando meu pai dizia: Torben, eu não quero que você tenha nada a ver com Deus. Por quê? Porque, pai, se eu não receber Jesus, quem pode te dar?
E eu quero dizer o mesmo para você. Se você está em uma denominação religiosa e eles não acreditam em um dom, é meio fácil o que fazer. O que você deve fazer? Você apenas deve... Faça o que é certo. Você deve fazer o que a Bíblia diz. Não importa se eles vão aceitar ou se vão rejeitar, não importa se. Haverá tumultos e problemas. Você deve fazer o que é certo, porque é a coisa certa a fazer, porque é a verdade. Se você seguir por esse caminho, algumas pessoas vão te odiar por isso, mas eu garanto, muitas mais vão te amar por isso. Nós, como líderes, especialmente como líderes, mas todos nós não podemos agradar a todos. Vamos agradar a Deus então. Façamos o que é certo, porque é a coisa certa a fazer, porque é a verdade. Então, todas as outras perguntas, sim, mas e quanto a isso, e isso, e aquilo, e isso, aquilo, virá depois. Começamos com a verdade. Talvez você seja um líder em uma igreja mais moderna que acredita no dom. Mas onde eles não falam sobre pecado de forma alguma, e o batismo é apenas um símbolo, eu diria o mesmo para você. Faça o que é certo, porque é a coisa certa a fazer. E não importa onde você esteja, eu diria, comece sempre pelo Evangelho. Porque o que você verá quando realmente entender o Evangelho e começar a compartilhá-lo, você ficará surpreso com quantas pessoas nas igrejas não são totalmente renascidas. Você acha que eles estão tendo dificuldades? Porque eles não têm o coração para ler a Bíblia, eles não têm o desejo de comunhão com outros crentes, eles não têm algum desejo de contar para outras pessoas sobre Jesus e você acha que só precisamos discipulá-los um pouco mais, e algumas pessoas sim precisam ser discipuladas, mas muitas outras pessoas na verdade só precisam nascer de novo. Porque se eles realmente virem o seu pecado e reconhecerem completamente que estavam perdidos e se arrependerem e nascerem de novo plenamente. Vamos lá, e a vontade de comunhão, o desejo de viver uma vida santa, o desejo de falar sobre Deus, tudo isso virá naturalmente. Então, eu diria, não importa onde você esteja, nunca jamais comprometa o Evangelho. Tire um tempo para compartilhar o Evangelho. Então, eu te encorajo, se você está em uma igreja, se puder, comece com poucos. Não é sempre fácil começar. Depende do tamanho da igreja, claro, mas é muito difícil ter uma igreja grande e simplesmente movê-la assim. Encontre alguns. Sempre há de 10 a 15% de uma igreja que quer mais, que está ansiando. Encontre essas pessoas e comece com elas. Deixe-os ler o livro. Passe pelo ensino com eles. Deixe-os entender do que se trata esse chamado e então permita que eles viva isso. Comece a ver testemunhos indo ao encontro. Encontrando a pessoa de paz, levando pessoas a Cristo. Comece com esses poucos que querem. E depois deixe esses poucos entrarem na igreja em uma reunião maior e compartilharem o testemunho. E o que você vai ver é que quando os fiéis habituais que ficaram sentados na igreja por 10 a 15 anos, sem realmente dar frutos, de repente começam a dar muitos frutos e a testemunhar sobre Jesus e a mudança. Então você os usa para subir no palco e compartilhar seu testemunho. Então é hora de ir longe. Porque assim as pessoas não vão pensar, você é o pastor, é fácil para você falar. Mas quando veem seus amigos ao redor da igreja começando a viver isso, eles começam a sentir inveja, alguns deles, e mais pessoas querem, e mais pessoas querem, e mais pessoas querem, e de repente você muda toda a atmosfera da igreja. Mas é triste dizer que você frequentemente acaba com um grupo de pessoas que não quer isso. Porque não foi para isso que eles se inscreveram. Eles estão na igreja por muitos motivos, e um deles não é seguir Cristo, renunciar a tudo. Então você precisa calcular o custo. E talvez algumas pessoas deixem a igreja. Algo mais. Não sei, mas sei de uma coisa. Sei que se você fizer o que é certo, sentirá que está vivo. Você fará parte não apenas de iniciar uma igreja pequena ou uma grande igreja, mas do reino de Deus. Então, eu quero realmente te desafiar. Não tenha medo. Não tenha medo, faça o que é certo, porque é o certo a fazer. Você ouviu, você viu. E agora tem uma responsabilidade. Paulo, em Atos 20, versículo 26, diz: portanto, eu declaro a vocês hoje que sou inocente do sangue de qualquer um de vocês.
Por que Paulo disse isso? Por que Paulo disse ao povo que eu declaro a vocês hoje que sou inocente no seu sangue? Paulo disse isso porque sabia que, como líder, tinha uma responsabilidade com aquelas pessoas que Deus lhe confiou. Paulo disse que era inocente porque ele pregou toda a verdade de Deus e ele não esperava qualquer coisa de volta. E podemos ver isso no próximo verso, porque o próximo verso diz isso, né? Pois eu não hesitei para proclamar a você o Espírito Santo. Vontade de Deus. Se você está hesitando ao contar toda a verdade, porque você tem medo do que as pessoas vão dizer, e você não pode dizer como Paulo que sou inocente, quando se trata do sangue deles. Não, o sangue deles estará em nossas mãos. A Bíblia é muito clara ao dizer que temos uma responsabilidade. Quando você sabe o que é verdade e não faz, você está pecando. Então a questão é, isso é verdade, verifique. Não são minhas palavras, não é sobre o livro aqui, é sobre as palavras de Jesus, Lucas 10, e tudo o que Jesus está dizendo. Se isso for a verdade é para você. Se for verdade para você, também é verdade para as pessoas ao seu redor. E se você realmente ama essas pessoas ao seu redor, então você faz o que é certo e conta a verdade. E dá a eles a chance de seguir a verdade. Se você precisar de ajuda nisso, então nos avise. Estamos aqui para ajudar você. Temos tantos recursos. Temos nossos filmes gratuitos em www.tlrmove.org. 3 filmes gratuitos que podem abençoar você e sua igreja. E não é sobre TLR, por favor. Não é sobre TLR, é sobre o reino. Nós também temos escolas. Você é bem-vindo para se juntar. Temos diferentes pastores e líderes em nossa escola. Na verdade, acabei de dar uma aula agora mesmo aqui com um pastor que estava nos orientando, eu e você que estava na nossa escola. E quem recebeu tanto, essa é a maior bênção de estar na nossa escola. Estamos aqui para ajudar você, é tudo sobre o reino. Quero dizer aqui, estamos todos trabalhando na mesma coisa, o reino de Deus. Vamos trabalhar juntos. Deixe-nos ajudar você, se houver áreas nas quais você deseja a nossa ajuda. Podemos enviar pessoas que podem ajudar você? Não. Para construir TLR onde você está, mas para ajudá-lo, para obedecer ao chamado que Jesus te deu. Se você quer ter livros para distribuir a todos, envie um e-mail para nós e podemos oferecer um negócio muito, muito bom. E claro, todos são bem-vindos para enviar um e-mail e podem receber o livro eletrônico gratuitamente. Nós, simplesmente, vencemos. Queremos que esta palavra se espalhe. Queremos que o reino de Deus cresça e se você está crescendo, estamos sendo parte de abençoar você e ajudar você a crescer. Estamos empolgados. E não estamos lá para controlar e colocar tudo sobre nosso ministério e assim por diante. É realmente sobre o reino. Mas queremos dizer, menos ajuda, vamos nos unir, vamos aceitar este chamado que Jesus nos deu. E vocês, como líderes, começam a preparar as pessoas na sua igreja para obedecer a este chamado. Vocês verão muito mais frutos na vida de vocês por causa disso. Eles verão muito mais frutos na vida deles. A igreja verá muito mais frutos. E todos nós estamos fazendo a vontade de Deus e o chamado que Jesus nos deu. Deus abençoe você e, por favor, entre em contato conosco através do nosso site, thelastformation.com. Se houver algo com que possamos ajudar, vocês são bem-vindos para vir nos encontrar quando estivermos por lá. Tchau!